Como o tutorial dela foi o mais assistido aqui no YouTube, eu vou trazer outra maquiagem com ela. Oi, gente, meu nome é Micaele, eu sou maquiadora e eu vou trazer hoje um olho cinza. Maquiagem cinza tá muito em alta, mas o único problema é que eu não tenho sombra cinza. Então fica até o final pra você ver o que foi que eu fiz. Pra começar a maquiagem, eu limpei o rosto dela, depois me hidratando e apliquei a blindagem. Enquanto secava a blindagem no rosto, eu fiz o teste da base e vim aplicando com a esponjinha, dando batidinhas. A base que eu usei nela foi a base de Francine, misturei um pouquinho da blindagem também, que é a blindagem de Catarina Hill. E depois eu vim pro parte do corretivo e eu usei o da Criolana, a cor D3. Eu tô preferindo aplicar o corretivo também com o pincel e depois vim dando acabamento com a esponja. Vou pra parte do contorno e ela gosta de contorno. Mais especificamente, ela gosta de afinar o rosto. Então eu aplico todos esses produtos em creme de agora na diagonal pra dar essa sensação de mais afinamento. Ela gosta muito de fazer contorno na mandíbula para dar uma estrutura maior pro rosto. Aplico o blush cremoso e depois de cada parte que eu aplico no rosto, contorno, blush, eu venho dando batidinhas com a esponja para tirar qualquer excesso. Tiro as marcações de linha abaixo dos olhos, na região do corretivo, e venho aplicando o pó solto. Aplico o pó por todo o rosto, inclusive por cima das partes do blush e do contorno. E depois que a gente aplicar o pó no rosto todo, eu gosto sempre de dar uma conferida se tá tudo sequinho na pele. Se tiver alguma parte que esteja grudando, que você sinta ainda úmida, tem que colocar mais pó. Por isso vai colocando aos poucos e vai sentindo a pele se tá bom ou se não tá. Venho com o pincel para tirar qualquer excesso também e dar acabamento. E em seguida passo o iluminador em alguns pontos estratégicos para trazer uma luminosidade, já que o rosto dela é um pouco mais opaco. Ela tem a pele oleosa, mas mais ressecada. Depois eu reforço um pouquinho o contorno em pó, pouca quantidade, e não vou reaplicar o blush, porque ela não gosta muito de blush, então o que já tinha lá estava suficiente. Agora já é pra parte dos olhos, eu aplico o corretivo com um pincel pequenininho para pegar bem nas entradinhas do olho e não ficar faltando partes. E depois venho dando acabamento com a esponja. E agora é que são elas que a gente vai começar a usar essa sombra cinza, que na verdade é uma sombra preta e uma sombra creme, porque eu também não tinha sombra branca aí nesse dia. E eu fui misturando ele no pincel e se precisasse, se eu sentisse que o olho estava ainda muito escuro, muito preto, eu vinha com mais um pouquinho de sombra creme para misturar diretamente na pálpebra. Quando eu botava mais preto e eu sentia que faltava o creme de novo, fazia a mesma coisa e ia repetindo essa função. Vou depositando essa sombra na pálpebra fixa todinha, porque é um smoke, né, cinza, e depois vou esfumando as bordas dele com a cor mais clarinha. Adiciono a sombra cinza também no cantinho interno do olho e no ponto alto da sobrancelha, para não deixar essa região do ponto alto da sobrancelha muito escurecido. Eu queria delimitar essa sombra mais no côncavo e vou esfumando até onde eu vejo que tá bom. Depois eu venho com essa mesma sombra creme e faço como se fosse um recorte no final do olho. Em vez de fazer isso com o corretivo, para fazer aquela limpeza e dar mais acabamento na maquiagem, eu fiz com a própria sombra. E é importante se atentar para fazer os dois lados iguais, né? Ou o mais parecido possível. E agora a parte do delineado, que é uma das partes mais importantes, principalmente para quem tem um olho um pouco diferente, que às vezes não sustenta um delineado. Então a gente tem que se virar para conseguir fazer esse delineado aparecer, né? Com o olho aberto, que é o mais importante. E para esses olhos que são um pouco menorzinhos, eu gosto de pedir para a pessoa ficar de olho aberto, e aí eu faço o primeiro traço nos dois olhos para eu já ver a direção, se tá certinha. E depois eu marco um pontinho onde o olho da pessoa começa a cair ou onde ela tem a pálpebra mais gordinha, que ali vai ser o nosso limite para fazer esse delineado. E depois é só seguir ali o pontinho, que vai dar toda uma direção pra gente fazer esse delineado. Peço pra ela abrir o olho pra ver se tá igual. Se não tiver, eu vou dando os acabamentos, eu vou tentando contornar, vendo o que é que tá mais, o que tá menos, pra gente corrigir e ficar o mais parecido possível os dois olhos. Nessa maquiagem também eu vou fazer o delineado do cantinho interno, que é uma coisa às vezes chatinha de fazer, né? A principal coisa que você pode pedir pra pessoa fazer é olhar pro lado e você esticar um pouquinho o nariz dela pra deixar essa região bem lisinha, e quando você passar com o pincel ali, deslizar e não fazer dobrinha, não fazer curva. Nessa parte aí tem que ter cuidado também, porque tem pessoas que choram bastante aí. Apliquei o Curvex no olho dela e passei delineador também na linha d'água inferior dos olhos. Eu não passei lápis, eu passei o delineador mesmo. E aí, quando eu tava fazendo os acabamentos, eu borrei ali o olho dela. Então, eu tirei o excesso desse preto com essa escovinha de pentear a sobrancelha. Tirei todo o excesso possível e depois vim com um cotonete pra tirar mais. E pra não deixar, né, diferente, eu venho com um pincelzinho que eu esfumei essa sombra e esfumo um pouquinho e nem parece que aconteceu nada ali. Melhor do que eu pegar um demaquilante e colocar, porque ia ficar bem marcado e não ia ter a mesma estrutura nos dois olhos. Colo os cílios postiços, eu uso aquela cola da Kiss New York, a branca,
a Envy, se eu não me engano. E depois vou pra sobrancelha. Dou acabamento no cílio postiço, isso é muito importante, porque quando fica aquela divisão fica horrível, não dá acabamento pra maquiagem, maquiagem é acabamento. E aí ela começou a chorar, a lacrimejar, nessa parte que eu fui dar acabamento no olho. Só que assim, a gente tem que esperar ela parar de lacrimejar. Eu já sei que a minha pele não ia abrir, então eu só aproveitei o momento pra mostrar que ela não ia abrir e deixei ela chorando. Quando parou mais um pouco, eu venho com o cotonete, enxugo ali a lágrima e tá tudo certo. Espero o olho secar e vou dando os retoques onde foi preciso, onde abrir um pouco por causa da lágrima, né? Faço ali um esfumado na parte inferior dos olhos, ela não lacrimejou mais nessa hora. Aplico um gloss na boca dela e tá pronta a maquiagem. Eu quero saber o que é que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo e se gostou, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal.